Olá, turminha, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Bom, crianças, passei aí na última aula de educação física uma atividade, né? E como de costume, eu vou trazer hoje, na aula de hoje, a correção dessa atividade. Eu vou trazer aqui as explicações, vou debater um pouquinho sobre o que foi pedido na atividade. Então, para começar, se organizem, peguem aí o caderninho de vocês, tá? Localizem a atividade, jogos, brinquedos e brincadeiras e vamos iniciar as nossas correções. Bom, na nossa atividade, nós trouxemos aí um texto, só um pequeno fragmento aí para que vocês pudessem entender melhor do que se tratava essa atividade e também porque está aí de forma resumida falando sobre todo o contexto que vocês já conhecem, tá? Tudo que envolve brincadeiras, brinquedos e jogos. Então, tinha assim: os brinquedos, jogos e as brincadeiras tradicionais surgiram através dos povos que deram origem à nossa civilização. Infelizmente, devido ao crescimento da informatização, a tendência é que muitas brincadeiras tradicionais, aos poucos, vão perdendo espaço nas preferências das crianças, pois muitas preferem os jogos eletrônicos. Brincar é um momento importante para o desenvolvimento das pessoas. Através da brincadeira, a gente aprende e experimenta novas oportunidades para aperfeiçoamento da linguagem e da habilidade motora. Então, o que esse texto fala? Além dele falar que surgiram várias brincadeiras desde os tempos passados, né? Ele fala também que essas brincadeiras elas foram aí perdendo um pouquinho de espaço. Como assim? Hoje, crianças, todo mundo sabe que tem jogos no celular, que tem aí outros aparelhos, né? O próprio computador, o tablet, que as crianças têm essa possibilidade de estar jogando, né? De forma online. Mas foi se perdendo a essência das brincadeiras em que você pode produzir seus próprios brinquedos, como vocês já tiveram aí esse contato, brincadeiras em que vocês podem aí estar brincando ao ar livre, correndo, pulando, claro que com toda a segurança, certo? E fora a falta de segurança da rua, a gente não consegue mais estar brincando livremente como em tempos passados, em que as crianças brincavam livremente nas portas das suas casas, na rua, jogando bola, enfim. Então, uma série de fatores fez com que esses jogos eletrônicos passaram a ser mais utilizados, diríamos assim, do que as próprias brincadeiras populares. Tá? Então, essa informatização vem muito disso, tanto da preferência das crianças pela facilidade do dia a dia, como também até um pouquinho da insegurança, né, que a gente está vivendo no mundo de hoje, certo? Fala aqui no texto também da importância do brincar e diz que esse brincar, né, essas brincadeiras, elas são uma oportunidade para aperfeiçoar a linguagem e a coordenação motora. A linguagem, gente, engloba tudo, a maneira de você falar, a maneira de você tratar ali as pessoas dentro daquela brincadeira, a maneira até mesmo como você explica as regras daquela brincadeira, uma maneira também de você aprender a ouvir a outra pessoa, o respeito que você já vem trabalhando desde a primeira aula, tudo isso. E a coordenação motora, né, as habilidades motoras, significa que você está trabalhando e aperfeiçoando o seu equilíbrio, tá certo? A questão de você estar tendo aí uma visão da brincadeira melhor, ou seja, você tem ali um contato, você consegue ter, além do equilíbrio, você consegue ter aí toda a habilidade para estar brincando de determinadas brincadeiras, como por exemplo, a questão da força, a questão do deslocamento, certo? Então, tudo isso são habilidades motoras. Se for, por exemplo, uma brincadeira em que você precisa desenhar, você precisa ter uns traços mais definidos, a mãozinha mais firme, tudo isso engloba também as brincadeiras, tá bom?
E aqui vamos ver duas brincadeiras que ele diz assim. Vamos agora conhecer algumas brincadeiras bem legais. A primeira brincadeira é da estátua, a segunda é do carrinho de mão. Toda e qualquer brincadeira você deve ter cuidado ao brincar para não se machucar e etc. E o respeito que a gente já conhece, que é fundamental para todos nós. A brincadeira da estátua, ele falou para vocês aqui, né? Que nesta brincadeira as crianças dançam com uma música ou circulam pela sala e sob o comando de um adulto. Ao falar estátua, devem ficar parados. Aquele que se mexer e sair da posição de estátua deve sair da brincadeira. Então aqui vocês também já conhecem essa brincadeirinha, né? A gente coloca uma música para ficar mais animado. Também, se não tiver música, dá para brincar, mas você precisa saber o momento exato que a pessoa que está comandando a brincadeira, seja um adulto ou mesmo outra criança, vai dizer estátua. Quando ele disser, você deve parar da posição que você estiver e ali ele vai dar um tempinho. Quem se mexer, quem sair da posição da estátua, sai da brincadeira, né? E aí vai ficando até restar somente uma pessoa. O carrinho de mão, ele diz, enquanto a criança coloca as mãos no chão, com os braços estendidos, o adulto ou outra criança levanta suas pernas e sai levando com cuidado, como se fosse um carrinho de mão. Esse com cuidado é porque, como a criança ou a outra pessoa está com as mãozinhas no chão, você vai levantar as pernas da pessoa. Então, você tem que ter um cuidado de não deixar a criança, né, ou a pessoa que está aí com as mãozinhas no chão, se machucar, tá? Bater o rosto, alguma coisa nesse sentido. Bom, passado aqui essas brincadeiras, nós tivemos uma atividade, né? Atividade sobre o que você aprendeu. Porque eu pedi bastante, se não copiar o texto, mas faz o estudo dele. Bom, então, como eu disse, né, a primeira questão fala o seguinte: o texto fala principalmente sobre letra A cultura do Brasil, B, os jogos eletrônicos, C, os jogos e as brincadeiras. Então, acertou quem marcou a letra C, os jogos e as brincadeiras. Na questão 2 diz assim: segundo o texto, por que as brincadeiras tradicionais vão perdendo espaço nas preferências das crianças? A resposta está lá no texto e diz o seguinte: porque muitas crianças preferem jogos eletrônicos. Muitas crianças, mesmo que brinquem ainda com as nossas brincadeiras mais populares, né, ainda preferem esses jogos eletrônicos. E passam, às vezes, a maioria do tempo neles. Então, é por isso que as brincadeiras tradicionais estão aí perdendo um pouquinho de espaço. As crianças estão preferindo os eletrônicos. Na terceira, diz, complete a informação de acordo com o texto. Então, através do brincar, a criança experimenta oportunidades para o aperfeiçoamento da linguagem e da habilidade motora, que foi o que eu expliquei para vocês, né? Questão do equilíbrio, a questão da força, a questão de monitorar a brincadeira como um todo, a questão da linguagem ao explicar, ao falar com a outra pessoa, ao entender como funciona a brincadeira e etc. Tá? Então, também estava no texto. A quarta questão. O que pode levar o participante a sair da brincadeira estátua? Muito simples, né, gente? A tia já acabou de falar. A pessoa sai da brincadeira se ela se mexer e sair da posição da estátua. Então, se mexeu, aí acabou a brincadeira para aquele participante. Tem que esperar uma próxima rodada. 5. Você acha que brincar é importante mais do que jogar no celular? Por quê? Essa resposta, gente, é pessoal, mas eu, Lúcia, digo a vocês. Quando criança, até porque não tinha tantos jogos eletrônicos como hoje, mas como criança eu sempre gostei de brincar mais das brincadeiras tradicionais. O que não significa dizer que os joguinhos eletrônicos também não são legais, entendeu? Então cada um aqui deu a sua opinião. Será se você acha que é mais importante brincar do que jogar no celular?
Por quê? Agora, nessa questão, ainda tem outro ponto que eu quero explicar para vocês, crianças. Olha, o brincar das brincadeiras tradicionais, elas fazem com que você seja mais sociável. O que é isso, tia? É quando você consegue brincar com outras pessoas, outras crianças, conversar, sorrir, poder correr, poder movimentar o seu corpo, né? Fazendo uma atividade física que é muito importante. Então, o jogar é legal, é interessante, não vou dizer que é 100% ruim, mas as brincadeiras populares, elas têm esse benefício, é você poder respirar ar puro, movimentar o seu corpo, estar em contato com outras pessoas, com outras crianças, poder falar, conversar, sorrir com outras pessoas. O que de repente, às vezes, você parado ali no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim, você tá ali só fechado naquele joguinho, sem contato com outras pessoas. Então, assim, é muito importante esse convívio com outras crianças, com outras brincadeiras, com todas essas vantagens que eu falei para vocês com relação ao corpo, à mente, a estar em contato de fato com outras pessoas, tá? Mas aqui a opinião é de cada um, então por isso que eu coloquei resposta pessoal, tá bom, crianças? Bom, e para encerrar a aula, eu só quero fazer uma observação que eu estou fazendo em quase todas as atividades. Por favor, ao realizarem essa correção, enviem foto da correção de vocês feita no caderno, tá? Quem fez a impressão da atividade, tudo bem, envie a foto da impressão que você fez, da sua atividade. E você que fez no caderninho, envia a atividade corrigida, do jeitinho que está aqui no seu caderno, tá? Estou recebendo muitas atividades em que vocês tiram só a foto aqui dessa correção e manda para mim. Então, aquilo dali não está valendo, tá? Vocês vão acabar perdendo pontos nas provas e nas atividades por conta disso, porque não está valendo como atividade devolvida. Tá bom, crianças? Então, um pouquinho de atenção aí com relação a essas devolutivas, tá? Então, para encerrar, deixo aqui um abraço bem carinhoso em todos vocês. Muitos beijinhos da professora, tá bom? Se cuidem e até a próxima aula.